Muita gente toma colágeno para aumentar a proteína na dieta. Mas sabia que o colágeno tem um score de qualidade proteica igual a 0? Uma proteína completa tem todos os 20 aminoácidos, mas não basta ser completa. Uma boa proteína precisa ter alta biodisponibilidade, isso é, ser fácil e completamente absorvida. E precisa também ter uma boa quantidade de todos os 20 aminoácidos, sobretudo os indispensáveis. No caso do colágeno, faltam aminoácidos essenciais. Se o objetivo for garantir um aporte proteico que permita ao corpo obter suficiência de todos os aminoácidos, a fim de otimizar a síntese proteica e a preservação e construção de massa magra, o colágeno é totalmente inadequado. Eu escrevi uma postagem explicando a composição dos aminoácidos, a diferença de qualidade entre as proteínas e os scores PDCAAS e DIAAS, que são os scores utilizados para ranquear as proteínas em termos de qualidade. O texto completo está disponível na área de membros do blog, em drsolto.com.br, e eu também fiz uma aula ao vivo sobre o assunto para os assinantes da área de membros. A aula durou um pouco mais de 1 hora, incluindo a parte de perguntas e respostas. E agora vocês vão ouvir alguns trechos que eu espero que ajudem a esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes sobre o colágeno. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Então tá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Quando eu escrevi essa postagem, me chamou a atenção que parece que gerou um interesse muito grande, maior até do que eu imaginava. Fazia algum tempo que eu queria chamar a atenção das pessoas para essa questão de que as proteínas não são todas iguais. Eu vou repassar com vocês rapidamente aqui o assunto da postagem, às vezes fica mais claro com a gente falando. Depois eu vou repassar as respostas que eu dei para quem deixou as suas perguntas ali por escrito e, claro, aí a gente abre para a gente conversar e vocês tirarem as dúvidas. Eu vejo cada vez mais o colágeno sendo vendido como suplemento e como um suplemento caro. As pessoas estão comprando potes grandes de colágeno e esse colágeno está sendo utilizado por muita gente como uma forma de suplementar proteína, como um aporte nutricional de proteína. E muita gente não sabe por que o colágeno não é uma fonte ideal de proteína e para isso a gente tem que explicar o que é uma proteína, o que são aminoácidos e por que é importante que uma proteína seja completa e bem biodisponível. A maioria das proteínas do nosso corpo, as proteínas que formam os nossos músculos, a totalidade das nossas enzimas que permitem com que o corpo funcione são compostas de proteínas complexas que contêm todos os 20 aminoácidos. O que acontece quando a gente consome uma proteína que tem muito de, digamos, meia dúzia dos aminoácidos e pouco dos outros 14? São 20, né? Se eu tiver muito de meia dúzia e pouco dos outros 14, para construir as proteínas que eu preciso no meu corpo, eu preciso de todos os 20, ou seja, tem uma meia dúzia que vai estar sobrando, que vai estar em excesso. E, pessoal, não tem como armazenar essa meia dúzia. Não existe um local onde a gente armazena o aminoácido que eu não vou usar hoje para a síntese proteica. Aquele aminoácido que está presente em menor quantidade, ele é o limitante. Aquilo que tiver menos é o que vai limitar a minha síntese proteica. Quando a gente fala em proteínas de origem animal, de uma forma geral, elas são todas completas. O colágeno, pessoal, ele é uma estranha exceção. Vamos tentar explicar por que isso acontece. O colágeno, ele é como se fosse um polímero com uma repetição de uma meia dúzia de aminoácidos que vão se trançando entre si como se fosse uma corda. Então, aqui a estrutura básica é isso, ó, são principalmente 3 aminoácidos, claro, tem mais, mas esses 3 é muito, e eles vão se repetindo,
E aí, com isso, se forma uma corda que vai se trançando. Isso tem muita resistência, o colágeno serve mesmo como uma proteína estrutural, forma os nossos tendões, forma o nosso tecido conjuntivo, forma aquela coisa difícil de mastigar entre os ossinhos do frango. Então, essa é a função estrutural de força dele. Mas vocês percebem que ele é uma sequência de peptídeos repetidos, e por isso que ele é pobre em um monte dos 20 aminoácidos, que ele não precisa ter todos os 20, basta ele ter um número grande daqueles mesmos que são sempre repetidos. Isso faz do colágeno uma proteína muito pobre do ponto de vista nutricional. Existe um score que foi desenvolvido, e esse score é uma forma da gente atribuir um número para a gente entender o quão boa ou quão ruim é uma proteína do ponto de vista nutricional. O que leva em conta esse score? Ele leva em conta a biodisponibilidade, porque imagina que eu tivesse uma proteína que tem todos os aminoácidos nas proporções corretas, no entanto, a digestibilidade dessa proteína seja muito ruim. O score vai acabar sendo baixo. O glúten do trigo, por exemplo, é uma proteína que tem uma biodisponibilidade ruim, ela é de difícil digestão. Então, mesmo que o glúten do trigo contivesse quantidades adequadas de todos os 20 aminoácidos, ainda assim o score seria baixo. O score ele é bem baixo, como vocês estão vendo aqui na tela, porque além da biodisponibilidade do glúten ser baixa, ou seja, dele ser de difícil digestão, ele tem pequenas quantidades de certos aminoácidos. Então, ele é uma proteína ruim tanto pela digestibilidade como por ele ter quantidades pequenas de alguns aminoácidos, e sempre lembrando, aquele que você tem menos acaba sendo o limitante. Como a gente comentou, carne, peixe, frango, whey protein, que é a proteína do leite, vocês veem que todos têm um score de 1 ou mais. O score acima de 1 é considerado excelente. Quando a gente vai olhar a proteína da soja, isso é uma coisa que pode surpreender algumas pessoas, mas dentre as proteínas de origem vegetal, a soja é de longe a melhor, tá? A proteína isolada de arroz já tem um score baixo, não pela questão da absorção, ela é bem absorvida, mas ela tem quantidades pequenas de alguns aminoácidos, a mesma coisa a ervilha, a mesma coisa o feijão. E o colágeno é zero. Por que zero? Porque tem um aminoácido que está completamente ausente no colágeno. Então, se a gente simplesmente não tem um aminoácido, isso por si só já é uma coisa que dá um score zero, né? Além do que, como a gente comentou antes, praticamente 90% do colágeno são apenas 6 aminoácidos. A glicina é quase 1/3 dos aminoácidos do colágeno. Então, ele é interessante, o colágeno, para fornecer os aminoácidos do próprio colágeno. Então, se o objetivo, pessoal, da pessoa é consumir alguma coisa para suplementar a sua necessidade de proteína diária, essa aí não é uma boa fonte. Então, eu já sugiro que não se gaste dinheiro comprando esses potões de colágeno, porque o único sentido que faz de consumir colágeno nestas quantidades, em princípio, é se a pessoa está querendo suplementar a proteína, só que é uma proteína incompleta. Por isso que eu botei aqui, se o objetivo for garantir aporte proteico que permita ao corpo obter suficiência dos aminoácidos a fim de otimizar a síntese proteica e preservação e construção da massa magra, bom, aí o colágeno é inadequado. Às vezes, ele é utilizado porque ele é útil numa receita. Então, vamos lá, gelatina, essa que a gente usa como sobremesa, é praticamente só colágeno. Bom, mas ali eu não estou comendo gelatina porque eu quero aumentar o meu aporte de proteína, eu estou comendo porque eu estou comendo uma sobremesa. E aí, bom, ele é uma coisa que não é baixíssima em carboidrato, em princípio, só se for acrescentado algum carboidrato, né? Então, dá aquela estrutura, né? O nome gelatina, né, já nos diz forma um gel. Vocês sabem que existe gelatina sem sabor, que é utilizado em outras receitas com esse objetivo de dar textura. Pessoal, várias perguntas surgiram ali. Surgiu muita dúvida sobre o uso de colágeno na forma de suplementos de peptídeos de colágenos hidrolisados para a pele e para questões ortopédicas, para articulações, para artrite, artrose, problemas de cartilagem.
Eu, inclusive, pedi para a Juliana Bosa, que é dermatologista, professora aqui na Universidade Federal, para ela fazer um videozinho que depois que a gente terminar aqui, eu vou colocar aqui na postagem, onde ela fala sobre o que ela pensa sobre o uso desses peptídeos. Eu já adianto que ela é meio cética, tá? Com o quanto que isso realmente ajuda, se faz sentido, se é custo efetivo. Mas primeiro eu vou responder de uma forma mais geral aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Isso é importante, tá, pessoal? Não é que a pessoa está comendo colágeno, aquele colágeno está sendo absorvido e está indo lá para a articulação substituir o colágeno da pessoa. Isso não acontece, tá? A ideia é que essas frações do colágeno que a pessoa está consumindo vão ter um efeito biológico no organismo. Não é o colágeno que você está comendo que está indo preencher as rugas. Então, tem meta-análise que sugere uma redução assim, modesta da dor em alguns pacientes. Os efeitos são discretos e a qualidade metodológica dos estudos assim, deixa a desejar. Muitos desses estudos são patrocinados, como vocês imaginam, pelas próprias empresas que fabricam esses suplementos. Isso não invalida completamente a coisa, mas a gente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha. Todos os estudos que tem são de peptídeos de colágeno hidrolisado para avaliar o efeito sobre a pele. Acontece que existe alguma evidência de laboratório, existe evidência em roedores, evidência in vitro, de que os peptídeos do colágeno hidrolisado, eles têm um efeito biológico que estimula a produção do colágeno pelo próprio corpo. Deixa eu explicar para vocês assim, Uma proteína é formada pelos vários tijolinhos de Lego, né, pelos vários aminoácidos. Imagina que vocês têm a casinha de Lego, que nem aquela que eu botei na postagem, e vocês têm que desmontar aquela casinha toda para guardar. Tá? A digestão é isso, né? A digestão é você pegar a casinha de Lego e desmontar em cada um dos tijolinhos de Lego, e aí você absorve os tijolinhos. Assim como quando a gente desmonta uma casa de Lego, às vezes a gente deixa 2 ou 3 tijolinhos grudados um no outro e guarda assim. Na digestão, você não digere 100% da proteína em tijolinhos isolados. Sobram peptídeos. Peptídeo é isso, é 2, 3 aminoácidos que ainda estão grudados um no outro. E o nosso corpo consegue absorver peptídeos de até 3 aminoácidos. Então, tem estudos que mostram que esses pequenos peptídeos do colágeno, eles parecem estimular os fibroblastos, que são as células do nosso corpo que produzem o nosso colágeno, a produzir colágeno. Então, isso foi verificado em estudos de laboratório, in vitro, em roedores, e baseado nisso a indústria resolveu fabricar peptídeos já pré-digeridos, ou seja, hidrolisados de colágeno, e usar isso como suplemento. E aí, nesses estudos pequenos, de qualidade assim meio questionável, parece haver algum benefício. Então, eu não descartaria, tá, que haja um benefício desses peptídeos de colágeno que possam ir além do que simplesmente os tijolinhos de Lego que eles fornecem. Agora, a evidência está longe assim, de ser uma evidência muito, muito sólida. Mas aí, deixa eu abrir um parêntese para vocês. Se eu comer pele de frango, ou mocotó, que alguém perguntou ali, ou gelatina, que é tudo colágeno, quando eu estou digerindo esse colágeno, digerir uma proteína significa hidrolisar a proteína. É a mesma coisa, é sinônimo. Tá? Então, as nossas enzimas digestivas, elas hidrolisam as proteínas nos seus aminoácidos constituintes. Quando uma indústria farmacêutica vende colágeno hidrolisado, o que ela está fazendo é colocar enzimas sintéticas em contato com esse colágeno para digerir ele previamente. Só que o colágeno não é uma proteína super difícil do nosso corpo digerir. A gente absorve mais de 90% do colágeno que a gente consome. Então, eu agora vou colocar para vocês a minha dúvida, que é assim, será que realmente faz diferença em termos dos tais peptídeos bioativos que poderiam estimular a produção do nosso próprio colágeno? Se ele já vem pré-digerido ou se a gente vai digerir ele nós mesmos? Uma estatística muito interessante é assim, quando vocês comem um colágeno inteiro, assim, tipo pele do frango ou gelatina, 50% deste colágeno a gente absorve na forma de peptídeos. Então, 50% a gente digere nos seus aminoácidos
originais, e 50% a gente digere, mas ainda sobra 2 ou 3 aminoácidos, ou seja, peptídeos pequenos que a gente absorve. De modo que, quando nós comemos um colágeno que não foi hidrolisado, metade dele nós hidrolisamos na forma de peptídeos e absorvemos. Então, assim, se eu tivesse que chutar, pessoal, eu não posso provar isso que eu vou dizer para vocês, mas eu acho que comer o colágeno in natura provavelmente vai dar na mesma para a pele e para ossos do que se ele for hidrolisado, caro e vier num sachê, eu acho. Então a Paula comentou ali, ó, então embora o colágeno de milhões possa ter algum benefício para a pele, ou para os ossos ou articulações, não é muito melhor que a pele do frango ou a gelatina do ossobuco, ou a gelatina royal, né, que eu brinquei na postagem. É o que eu penso. Agora, claro, por que eu não posso provar? Porque para fazer um estudo, um ensaio clínico randomizado, no qual você vai realmente pegar um grupo e dar placebo, e outro grupo você vai dar, sei lá, o caldo do ossobuco, a gelatina comestível, e aí comparar depois de 12 semanas com fotos antes e depois, como é que ficaram as rugas. Isso custa dinheiro, recrutar as pessoas, fazer essa administração da coisa, fazer os antes e depois e tal. Então, normalmente, quem paga esse tipo de estudo é a indústria farmacêutica que testa apenas e tão somente a sua formulação específica de peptídeos com mais outros nutrientes e vitaminas adicionados, e aí eles mostram que aquilo ali foi um pouco superior ao placebo e dizem, mas tem que ser este aqui, nós testamos este aqui. E provavelmente nunca vai ter, eu acho, assim, um estudo, sei lá, testando caldo de ossos versus placebo para ver o efeito que isso tem sobre rugas. Mas aí é aquele momento em que a lógica pesa, né? Pelo motivo que eu falei para vocês, de que quando nós digerimos uma gelatina ou o colágeno que está presente ali no caldo de ossos, 50% dele vira peptídeos que a gente absorve. Por que só o peptídeo do sachêzinho da indústria vai ter efeito bioativo? Aí a história do caldo de ossos, que a Ana Paula perguntou ali. Caldo de ossos, rico em minerais e colágeno, ainda segue como um bom suplemento natural? Então, assim, ó, um detalhe é que as pessoas às vezes superestimam o quanto de nutrientes tem num caldo de ossos. Tipicamente, 100 ml de caldo de ossos vai ter só 2,5 gramas de proteína, e essa proteína é praticamente toda colágeno, que é pouco, né? Um ovo tem 7 gramas de uma proteína completa. 100 ml do caldo tem 2,5 gramas, em média, de colágeno. Agora, como os estudos esses que veem benefícios para articulações ou para a pele usam cerca de 10 gramas de colágeno hidrolisado no sachêzinho, se o sachêzinho do colágeno faz diferença, 300 ml de caldo de osso tem mais ou menos a mesma quantidade de colágeno. Então, também acho que é importante a gente lembrar que, diferentemente de quando eu compro um sachê que tem uma quantidade específica, ou mesmo a gelatina, né, que a gente sabe mais ou menos o quanto daquilo ali é colágeno, é quase tudo do peso dela, o caldo de ossos vai variar tremendamente da preparação, né? Depende de que osso que está sendo usado, qual a temperatura, quanto tempo aquilo ali ficou, fogo baixo, enfim, não é um produto padronizado. Agora, desde que a pessoa não esteja usando o caldo de ossos com a ilusão de que aquilo é uma fonte de proteínas para suprir as necessidades proteicas do corpo, porque, lembrando, continua sendo colágeno, que continua sendo incompleto, mas, cara, é gostoso, pode ser usado para uma série de preparações culinárias, né? Cumpre essa função, e além do que, 300 ml vai ter mais ou menos 10 gramas de colágeno. Aí a Larissa fez uma pergunta bem interessante. Mas e quando o fabricante faz blends, misturas, né? Os suplementos proteicos de colágeno, aqueles que tentam substituir o whey, potões, né? Também estão fazendo blends, ou seja, jogando na composição aqueles aminoácidos que estariam faltando na composição para ficarem completos. E essa marca alega que os BCAA, esses aminoácidos ramificados, são naturalmente inclusos no colágeno. Eu vou começar por essa segunda parte, tá, Lari? Os aminoácidos de cadeia ramificada, que é a leucina, isoleucina e valina, eles tecnicamente estão presentes no colágeno, mas são quantidades tão ridiculamente pequenas que é induzir ao erro o consumidor, você dizer assim, colágeno contém naturalmente aminoácidos de cadeia ramificada. Sim, nominalmente contém, mas são quantidades ridículas e, na prática, inúteis.
Ah, mas então nós acrescentamos BCAA no nosso colágeno. Tá bem. Aí você passa a ter estes 3 aminoácidos numa quantidade maior. Mas lembra que o colágeno é 90% 6 outros. Tá, e o resto? Vocês entendem que eu vou continuar com deficiência? E se eu quiser pegar, não, então eu vou acrescentar cada um dos outros 14 que estão faltando. Aí eu vou transformar o negócio numa proteína completa que custou uma fortuna quando eu podia comer um ovo, né? Podia tomar whey, podia comer um bife. Tá, bife e ovo é comida, digamos que eu quero um suplemento. Tem caseína, tem albumina, tem whey. A gente tem proteínas que são completas por natureza e que têm um aminograma adequado. Então, eu acho que alegar que o colágeno tem naturalmente BCAA é induzir o consumidor ao erro. Acrescentar o BCAA vai deixar esse colágeno ainda deficiente em vários outros aminoácidos. E se você realmente acrescentar todos que estão faltando, você criou um Frankenstein. Ele não é mais colágeno, ele agora é um blend sintético de um monte de coisas para produzir algo que naturalmente já existe, na forma de outras proteínas completas. Então, quer dizer, um negócio meio irracional. Lembrando que a aula completa continua disponível na área de membros do blog, além da postagem que deu origem a esta aula, que tem as referências bibliográficas completas sobre esse assunto. Então, quem quiser entender mais sobre esses scores, como que se faz a avaliação da qualidade das proteínas, vai lá e confere esses links. E claro, quem quiser deixar dúvidas e comentários, eu estou sempre lá lendo e respondendo. Se você ainda não é membro da área de membros, considere fazer sua assinatura, que pode ser mensal ou anual. Pessoal, são apenas R$ 35 por mês. E se fizer assinatura anual, ainda tem desconto. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.